E esse não é o principal problema do TDAH. O principal problema do TDAH é que ele morre mais cedo. Pessoas com TDAH têm 2 vezes mais chances de sofrer mortes prematuras. E um estudo recente mostrou que pessoas que se medicam desde o início, que fazem o tratamento medicados desde o início, têm uma chance de morrer 20% menor. Então, quando a gente está falando de medicação de TDAH, pelos últimos 2 anos eu tomei um desse aqui, praticamente todos os dias. E apesar de TDAH ser uma doença que está na moda, pelo que dizem, quase ninguém sabe de verdade do que se trata. Eu quis fazer esse vídeo depois de tanto tempo falando que eu nem ia fazer, porque tem muita coisa errada sendo dita e muita gente falando besteira sem saber. Parte da polêmica começa quando o suposto inventor do TDAH teria dito no seu leito de morte que TDAH não existe, que ela é uma doença fictícia. E muita gente usa essa frase ou essa história para tentar desmerecer tanto os diagnósticos de TDAH quanto a importância da medicação do TDAH para o tratamento. Mas qualquer pessoa que tem um mínimo de boa vontade, que está tentando de fato informar, consegue puxar ali o fio dessa história e descobrir que não foi bem assim que aconteceu. Leon Eisenberg, que é o nome desse médico, ele realmente trabalhou na pesquisa do TDAH, mas quando ele estava prestes a morrer, ele estava querendo dizer que o TDAH é uma doença que a gente não sabe de onde vem o fio genético dela. A gente consegue reconhecer sintomas, a gente vê um conjunto de sintomas e medica a pessoa acreditando que aquele conjunto de sintomas eles representam aquela doença. Mas que, por causa disso, existia sim um excesso de medicação para crianças que apenas não tinham educação, que as mães não tinham a paciência necessária para colocar eles no lugar, para estudar, para assistir aula, e acabavam dando um remédio para ele. A crítica existiu e ela segue sendo válida, mas ele não quis desmerecer o TDAH como doença. O que ele quis dizer é que boa parte das crianças que estavam sendo medicadas não estavam sendo medicadas por causa do problema, apesar do problema existir. Esse é o ponto. E mesmo assim, esse Leon Eisenberg, ele não foi o primeiro a falar sobre TDAH. TDAH vem sendo descrito desde 1775, um médico chamado Melchior Adam Weikart. Então, TDAH não é algo novo, os sintomas do TDAH eles vêm sendo observados há muito tempo. Hoje em dia existe um processo diagnóstico que é muito mais preciso do que antes, apesar de ainda ser possível de uma pessoa fingir que tem aquilo, mas está longe do TDAH ser uma doença inventada, está longe do TDAH ser uma doença leve e está longe de ser uma doença tratada corretamente. Mas o TDAH passa por um processo que ele tem um excesso de diagnóstico por um lado, então tem muita gente se identificando com os sintomas e indo atrás e acaba sendo diagnosticado errado, isso acontece, mas também ela é subdiagnosticada, porque muita gente que precisa não vai atrás porque acha que viveu assim a vida toda, que foi sempre assim, ou que só é esquecidinho, ou que muita gente acaba não recebendo o diagnóstico apropriado. Mas como o TDAH é muito associado com a falta de atenção, esse é o primeiro sintoma que as pessoas começam a observar para achar que tem TDAH. Então você vai estar com dificuldade de prestar atenção numa aula, você vai ter dificuldade de prestar atenção no trabalho, você está cometendo erros por falta de atenção no trabalho, e aí você começa a precisar olhar quais são os sintomas reais de TDAH e como um critério diagnóstico funciona. E é óbvio que eu não sou médico, psicólogo nem nada, mas basicamente você precisa ter sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade que afetam as 3 principais áreas da vida: trabalho, estudos e relacionamentos. E é basicamente nessa conclusão que todo questionário vai tentar chegar, se esses sintomas eles afetam de verdade a vida dessa pessoa ao ponto da gente considerar isso um transtorno? Porque você até pode ter desatenção em um ponto ou em outro,
mas só se considera um transtorno de déficit de atenção, quando ele causa algum tipo de transtorno na sua vida, quando é de fato um problema para a sua vida. E aí que começam os enganos. Às vezes você ia bem na escola, às vezes você nunca teve problemas em relacionamento, na sua vida pessoal, envolvendo impulsividade, hiperatividade e falta de atenção, mas agora você tá com problemas no trabalho e, obviamente, você vê um vídeo no TikTok e acredita que, nossa, eu devo estar com TDAH. Então, vamos para alguns critérios que descartam o TDAH. A coisa é que a gente precisa observar como está. Alimentação errada causa falta de atenção. Tá? Muita gordura, muito açúcar, pode causar problemas de desatenção. Depois a gente tem que olhar sono. Como essa pessoa está dormindo? Ela está dormindo pouco? Dormir pouco é um grande causador de falta de atenção e concentração. E aí você olha e pergunta, essa pessoa se exercita? Como ela está se exercitando? Falta de exercício também causa desatenção. Tá? E existem alguns outros fatores, né, que a gente pode olhar, consumo de cannabis, consumo de álcool, porque são coisas que ativamente vão causar problemas de atenção. Abuso de álcool, e muita gente abusa de álcool sem achar que abusa de álcool, causa desatenção. Você fica desconcentrado no dia seguinte, você tem dificuldade de concentração no dia seguinte. Então todas essas coisas precisam ser observadas muito de perto na hora de você ter um diagnóstico, na hora de você olhar e dizer, essa pessoa aqui tem TDAH, ela pode ter TDAH. Porque é muito comum você estar com a vida toda bagunçada e querer resolver isso tomando um remédio. E a minha dica é, o remédio ele vai ajudar quem tem TDAH, mas não vai resolver o problema e não vai ajudar você que está com dificuldade de atenção no trabalho. Então, o tratamento para o TDAH, ele costuma ter duas fases. A primeira é o medicamento e a segunda é uma terapia. Por quê? Porque quando você toma um medicamento, ele vai ter uma curva onde ele vai realmente te dar uma estabilizada, só que você precisa aproveitar o medicamento para você conseguir aplicar estratégias para fazer as suas coisas acontecerem. Porque em pouco tempo você vai começar a sentir que o medicamento não faz lá mais tanto efeito assim. E que no final das contas tudo ainda vai depender de você fazer. Então, se você tem dificuldade de estudar, você vai começar a tomar um medicamento e vai desenvolver estratégias para você estudar. Você vai aprender a sentar, você vai colocar um horário para estudar todo dia, vai desenvolver uma rotina, vai criar alguns artifícios que te motivem a estudar, porque você precisa aprender a fazer aquilo que todo mundo que não tem TDAH precisa fazer, precisa saber fazer. Então, o remédio ele vai te ajudar, mas se você não estiver disposto a desenvolver mecanismos e estratégias para você lidar com as suas dificuldades do TDAH, você não vai lidar. Você não vai conseguir. E vai ficar tomando remédio, vai ter ali um pico ou outro de atenção melhor, mas no final das contas você vai sentir que o remédio não está resolvendo o seu problema. E aí vem aquela pergunta gigantesca que é, tá, mas e se quem não tem TDAH toma o remédio, ele tem vantagem? Não tem. Existem estudos, e alguns estudos bem interessantes, mostrando que as pessoas que tomaram estimulantes de TDAH para tentar estudar, eles tiveram a sensação de que se saíam bem, mas as suas notas, na maioria das vezes, foram pior do que elas eram antes, tá? Então, é muito fácil, porque você vai perguntar para quem toma e fala, nossa, eu tomei, me senti benzão, porque a sensação de ter ido bem, ela existe, mas isso não significa que os resultados acompanharam. Tá? Então você pode ter se dado mal e achado que o problema foi seu, mas na verdade você foi debilitado pelo medicamento acreditando que ele podia te ajudar. Então quando você olha para uma pessoa com TDAH, e isso tem acontecido agora, estou assistindo as Olimpíadas, e tem uma atleta com TDAH e estão dizendo que ela tem vantagem por tomar um remédio com TDAH. Pode ser que seja um caso onde tentem ganhar vantagem com isso, mas se você olhar, essa pessoa só está sendo emparelhada com o resto tomando remédio. Quando uma pessoa que de fato tem a doença toma, ela no máximo emparelha com quem é normal, com quem não precisa daquilo. Então tem que tomar muito cuidado com a ideia do remédio,
como se ele estivesse transformando a gente em super-humanos, e não é, sabe? Não é. É pelo contrário, a pessoa com TDAH, ela se torna ali usuária desse remédio para garantir a proteção da vida dela. E aí vem um outro problema que eu tenho enquanto as pessoas falam sobre TDAH. E o que me deu vontade de fazer esse vídeo foi uma conversa no Twitter, onde as pessoas estavam associando medicação de TDAH e a pessoa com TDAH como se a única coisa que ela precisasse fosse prestar mais atenção no trabalho, trabalhar melhor. E esse não é o principal problema do TDAH. O principal problema do TDAH é que ele morre mais cedo. Pessoas com TDAH têm 2 vezes mais chances de sofrer mortes prematuras. E um estudo recente mostrou que pessoas que se medicam desde o início, que fazem o tratamento medicados desde o início, têm uma chance de morrer 20% menor. Então, quando a gente está falando de medicação de TDAH, a gente está falando de alguém que está aumentando a sua expectativa de vida. E é isso que é importante quando a gente fala sobre medicação em TDAH. Porque eu recebo muitas mensagens de pessoas falando assim, mas eu não quero ficar dependente de medicamento, eu não quero ficar tomando remédio pelo resto da vida, eu não quero ficar me medicando. E eu tenho uma má notícia, assim, porque se você tivesse diabetes, você ia ter que tomar insulina. Você ia tomar insulina. Então, desde que você não consiga controlar o seu TDAH apenas com terapia comportamental, você vai ter que tomar remédio, porque é melhor para você, porque é melhor para sua vida, que é melhor para você não morrer mais cedo. E aí sim a gente pode falar de todos os outros problemas que a pessoa com TDAH sofre. Então, você estava falando de trabalho, pessoas com TDAH tendem a ganhar 34 a 36% menos do que as outras pessoas. Pessoas com TDAH têm 20 a 30% de chances a mais do que pessoas neurotípicas de desenvolver depressão. E aí você consegue pensar que alguém com depressão e um comportamento impulsivo, que é característico do TDAH, o resultado não pode ser muito bom. Então existem uma série de outras coisas que o TDAH influencia. Maior propensão a desenvolver vícios em qualquer tipo de droga, álcool, jogos. Então, tratar o TDAH e principalmente medicar a pessoa com TDAH vai longe de ser um artifício para você trabalhar mais, para você estudar melhor. É um artifício para melhorar a sua vida de uma forma geral. E quanto antes isso acontece, mais cedo você começa a colocar sua vida no eixo. Porque, infelizmente, aos 40, 45 anos, você já sofreu muito. Você já passou por salário depreciado, você já passou por depressão, você tá sem amigos, que também é uma característica comum de TDAH, você tá, provavelmente, abusa de algum tipo de substância, que é da onde você tira a dopamina, que é quase um processo de automedicação, né? Então as pessoas começam a tomar muito café, a jogar muito, porque é quando consegue uma descarga um pouco maior de dopamina e sente como se aquilo acalmasse de alguma forma. E tá longe de ser, obviamente, uma forma efetiva de medicação, mas é um tipo de busca como se estivesse automedicando ali, para tentar conseguir aquela dopamina que normaliza e que estabiliza a pessoa. E aí é nesse momento que vem um outro comentário bem comum nas redes sociais, que é: não, mas tem prejuízo, mas eu adoraria ter o hiperfoco do TDAH, adoraria ter hiperfoco. E aí eu vou te contar uma notícia ruim sobre hiperfoco. Primeiro que também é um nome ruim, porque você não controla, é como se fosse uma hiperdistração. Então imagina que o seu cérebro, ele tem essa vontade, essa busca por dopamina louca, porque tá em falta, tem pouca, seja porque capta menos ou porque produz menos, não importa, mas ele tá ali procurando dopamina em qualquer lugar que for. Mas ele tá ali procurando dopamina em qualquer lugar que seja. E aí alguma coisa acende essa luz na sua cabeça. Então você larga tudo que você está fazendo, se enfia naquilo e não consegue mais sair de lá. Então você tem um trabalho para fazer e acabou de passar as últimas 4 horas pesquisando raças de pinguim. Então você tem que sair para um compromisso e fica preso numa thread no Twitter sobre, sei lá, problemas políticos no Oriente Médio. Então é muito complicado
explicar para as pessoas que o hiperfoco ele não é um superpoder de focar em alguma coisa, porque você não controla, você não tem absolutamente nenhum controle sobre isso. Então você acaba se atrasando para as coisas, atrasando seu trabalho, tendo os mais variados problemas que você pode ter por simplesmente não conseguir sair de uma distração, sair de um ponto de distração e voltar para a sua vida normal. Então, o que o remédio faz, e é por isso que as pessoas não entendem por que você dá estimulante para a pessoa com TDAH, é que o estimulante estimula o freio do TDAH. Então, quando eu sou atraído por algo que vai me distrair, que vai me criar esse problema, eu tenho as condições de segurar a onda e continuar fazendo aquilo que eu quero. Então, minhas distrações ainda acontecem, mas elas duram menos. Então, antigamente eu ia pegar um assunto de interesse e ia passar 4 horas afundado naquilo. Agora eu começo a ler, dá 15 minutos e falo, nossa, eu preciso voltar para o meu trabalho, e aí eu consigo voltar para o meu trabalho como uma pessoa normal faz. Porque as pessoas normais também se distraem. A única diferença é que elas conseguem voltar para o que elas estavam fazendo antes. E aí, quando você tem TDAH, é impossível você fazer isso. Você tenta às vezes, mas você, quando vê, já voltou, já tá com 3 abas, já tá resolvendo outra coisa. E isso também prejudica na parte dos amigos, porque você não vai ter um amigo que só é legal e só conversa, só tá empolgado quando ele tá falando das coisas que ele gosta, sabe? E aí parece até que ele é uma pessoa ruim, né, uma pessoa egoísta, porque ele só dá atenção quando é o assunto que ele gosta, mas na verdade é que não tem controle. Quando o assunto é um assunto que ele não tem o mínimo interesse, ele tá lá perdido no mundo procurando uma dopamina. E aí, de repente, surge um assunto que ele gosta, alguma coisa que ele domina, e aí ele vai lá e tá super animado, empolgado, fala, até a hora que esse interesse some. E aí ele vai embora, ele se perde na própria cabeça ali. Então a ideia do hiperfoco como um superpoder também é uma grande maluquice. É uma grande maluquice que as pessoas acham que é algo incrível, um superpoder, até você descobrir que você pode ter hiperfoco em músicas de criança. E aí você vai passar sua semana fazendo isso, lendo sobre isso, pesquisando sobre isso, e aí seu trabalho vai atrasar, você vai perder compromisso, você vai chatear as pessoas que você gosta e que gostam de você. E aí, sabe, você vai acordar, me arrumei para ir para a academia. Isso já aconteceu 1 milhão de vezes. Me arrumei para ir para a academia, sentei no computador, alguma coisa chamou minha atenção, e eu passei 2, 3 horas lendo e não fui, sabe? Isso normal, um dia tranquilo na minha vida. Sabe? E não tem controle sobre isso. E no final das contas, esse vídeo aqui é basicamente para resumir que TDAH existe, é algo realmente sério e que apresenta risco de vida verdadeiro para as pessoas que têm, que o tratamento com medicação é importantíssimo e salva vidas, que os danos da pessoa com TDAH não tratado, eles são grandes e sérios, e que não dá para ficar romantizando a ideia do TDAH com hiperfoco como uma ideia de um superpoder mágico. E se você gostou, curte, compartilha, se inscreve, manda esse vídeo para alguém que você acha que pode ajudar. E teremos mais vídeos neste formato, naquele outro formato do mini documentário que eu soltei essa semana também. E espero que vocês gostem desses modelos variados aqui. Um grande abraço e valeu!